Enfim, gente, aí tem essas tarefinhas aqui, eu acho que eu passei para vocês, né? Isso aqui são respostas pessoais, então não tem muito o que falar a respeito disso não, né? Você considera fácil ou difícil amar o próximo? Por quê? Segundo o que você viu no texto, é errado querer o bem para si mesmo, né? O amor ao próximo vale só para as pessoas com quem convivemos? Acabei de falar para isso. Aliás, acabei de falar disso. É muito fácil nós gostarmos de quem nós gostamos. É muito fácil amar de quem está próximo da gente. O difícil é você amar aquele que não tem absolutamente nenhuma relação com você e pior. É isso que Jesus pede. E pior, ele fala mal de você. Por isso que algumas pessoas ainda chegaram a cutucar e dizer que aquilo não era verdade, aquilo que a Juliette fazia lá no Big Brother, né? Porque todo mundo batia, falava mal dela, não sei o que e tal. Pouco tempo depois ela tava lá de sorriso no rosto, abraçando a pessoa. Aí a pessoa ficava perguntando, pô, mas peraí, como é que pode? Eu queria ter essa resiliência, tá, gente? Eu queria ter, de verdade, a resiliência que ela tem, de simplesmente ouvir, ser magoada, ser pisada, aquela coisa toda, e ainda conseguir olhar para aquela pessoa e tempos depois simplesmente tá abraçando com ela, tá brincando com ela. Por isso que ela é esse fenômeno, né? Quase 29 milhões de seguidores, né? Vamos lá pro Bom Samaritano. Inclusive virou até fala, né? O Bom Samaritano virou fala, né? Ah, essa daí é a boa samaritana, né? As pessoas falam isso. Mas vamos lá. Tá muito chato aqui. Pronto, melhorou. Não vai ter como eu escrever, porque se eu colocar aqui vai aparecer em frente às falas aqui do bom, em frente ao texto aqui do Bom Samaritano. Se eu for colocar aquela escriturazinha, tá, gente? Então não vou usar. O exemplo do Bom Samaritano. Um homem da lei judaica perguntou a Jesus quais eram os principais mandamentos, e Jesus respondeu que era o amor a Deus e ao próximo. E o homem perguntou. Um homem da lei judaica, ou seja, judeu, né? Jesus disse, né? Respondeu que era o amor a Deus e ao próximo, esses dois mandamentos aí. E o homem perguntou: e quem é o próximo? Jesus continuou. Olha só por um dos porquês que Jesus, ele era... Há estudos e mais estudos, e também ele era meio que, não vou dizer que confundido, mas ele era aproximado, digamos assim, de uma figura chamada Sócrates. Eu vivo falando disso para vocês, tá? O Sócrates, ele usava dialética. Não é propriamente uma dialética aqui, Jesus ele usa a parábola, né? Ele faz uma parábola, ele conta uma historinha para que você entenda o que ele está querendo dizer. Normalmente Jesus fazia isso, né? Sócrates, ele usava a dialética. Ele não chegava para você dizendo o que é o certo. Ele fazia perguntas e ele fazia com que você, falando, você percebesse que estava falando coisas idiotas ou erradas e no final das contas entendesse o que era correto. Por exemplo, você dava uma... Ele lhe fazia uma pergunta, o que é isso aqui? Aí a pessoa ia lá e respondia, é isso, isso, isso. Aí ele já fazia uma outra pergunta, mas esse isso, ele não dizia que estava errado. Mas ele dizia, mas esse isso aí que você está dizendo, não é contraditório?
Aí a pessoa já, 2 pezinhos atrás, né? Aí a pessoa falava outra coisa. Aí ele de novo ia com isso. De forma que a pessoa entendia, ele era contrariado o tempo inteiro. A pessoa era contrariada o tempo inteiro. Porque Sócrates, para muitos, ele era até a mosquinha da sociedade ateniense. E ele enchia o saco com essas perguntas, chamadas dialética. Era um diálogo, tá? De forma que ele fazia com que as pessoas entendessem que estavam erradas. Ele encheu tanto o saco da sociedade ateniense que os poderosos, sempre isso, né? Os poderosos fizeram com que ele, aliás, o prenderam, né? E deram um negócio chamado cicuta, que era um veneno. Ele tomou o veneno e ele acabou sendo condenado por estar difamando, não, por estar fazendo mal à sociedade ateniense, digamos assim, aos jovens atenienses. No final das contas, ele acabou se matando. Essa situação ela é contada lá na República do Sócrates, República do Platão. Platão é Platão é aprendiz dele, tá? Sócrates era o mestre, Platão era um dos aprendizes, tá? E nos livros de Platão ele dá voz ao Sócrates. Sócrates é o personagem principal das falas dos livros dele, tá? Muito triste ele faz um livro praticamente em homenagem a Sócrates, que é... Estou esquecendo o nome, ele é o menorzinho. Daqui a pouco eu lembro, tá? Mas voltando. Jesus, ele é meio... como é que eu posso dizer? Ele é... Ao mesmo tempo, ele era comparado com Sócrates nesse sentido. Sócrates fez isso, ó, 400 anos antes de Jesus, né? Por aí vai. Mas vamos lá. A pessoa perguntou aqui. E quem é o próximo? Perguntou a Jesus, né? Aí Jesus vem com a sua parábola, com a sua historinha. Jesus continuou. Um homem descia de Jerusalém a Jericó, caiu nas mãos de bandidos e tendo-os despojado. Despojar é você tomar as coisas da pessoa, tá? E era muito comum, tá, gente? Porque você não tinha trem, você não tinha carro, você não tinha nada. As pessoas ou só andavam a cavalos ou jumentos, né, pelas estradas aí da vida, ou de barco. E havia muitos ladrões, né? As pessoas roubavam, né? Por isso que esse pobre, coitado, ele foi despojado e ainda bateram nele, né? Tendo-o despojado e coberto de pancadas, foram-se embora e o abandonaram quase morto. Eu tô aqui, tá? Aconteceu que um sacerdote, gente, é alguém dedicado a alguma religião, tá? Foi daí que surgiram os padres, tá? Mas sacerdote eram das religiões mais antigas, digamos assim, tá? Era alguém dedicado à religião propriamente, era alguém que vivia, era do clero, tá? Um sacerdote descia por esse caminho, ele viu o homem e passou a boa distância, ou seja, ele viu a boa distância, digamos que é aqui, tá aqui a estrada, tá aqui a pessoa, né? Digamos que é o cara aqui todo mazelado, né? Só... Aí vinha o sacerdote, ao invés dele passar aqui pertinho, ele foi lá pela distância e foi-se embora. Se fingiu de doido, né? Beleza, alguém dedicado à religião não fez isso. Aliás, não ajudou o próximo, né? Vamos lá.
Do mesmo modo, um levita, você pode chamar de judeu, tá, gente? Também, levita é da tribo de Levi, ou seja, dedicada a Israel, tá? Viu o homem e passou a boa distância também, ou seja, bem distante. Mas um samaritano, professor, o que é um samaritano? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Isso aqui são os colegas de vocês. Se a internet ajudar, né? Se a internet não, computador. Já olho o que é um samaritano. Senhor. Vamos lá. Viu o homem e passou a boa distância, mas um samaritano que estava de viagem chegou perto do homem. 2 pontos. O que ele fez? Ó, até a própria imagem já faz. Essa imagem aí foi feita pelo... eu acho que foi o Van Gogh, tá, gente? Tá aqui do lado, ó. Um dos grandes pintores do Renascimento, tá? Vincent van Gogh. Acho que ele é holandês, tá? Samaritano. O que é um samaritano, né? Vamos ver aqui o que eu dá de resposta. Meu computador tá lento. O que o samaritano fez? Ele pegou a pessoa toda adoentada, né? Todo quebrado, coitado. Foi lá e colocou em cima do jumentinho, do cavalo. O que é ser um samaritano? É o nome histórico e bíblico de uma região montanhosa do Oriente Médio, constituída pelo antigo reino situado em torno de sua antiga capital, Samaria, e rival do vizinho Reino do Sul, Reino de Judá. Ou seja, isso aí há uma crítica indireta aos judeus, tá? Jesus era judeu. Atualmente situa-se entre os territórios da Cisjordânia e de Israel. Samaria, interessante, parece que é um território árabe hoje, tá, gente? Ele falou de um sacerdote, uma religião, ele não falou qual era a religião. Ele falou de alguém da tribo de Levi, né, um levita, ou seja, um judeu. E agora ele está falando praticamente de um árabe. Digamos que nessa época não existiam árabes, tá? Porque os árabes eles surgiram depois do cristianismo, tá? Mas ele era um samaritano, de Samaria. Isso é uma crítica aos judeus, tá? Uma pessoa que não tinha absolutamente nada a ver com a situação, o que ele fez? Ele pegou a pessoa, todo mazelado, todo doente, né? Colocou em cima do jumentinho, o que ele fez? Viu e tomou-se de compaixão. Compactos é o mesmo sofrimento, a mesma doença que está com ele. Tá? Ele viu a doença do outro e se compadeceu. Aproximou-se, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho. O azeite, dizem que o vinagre, né, o azeite, ele diminui as inflamações, né? Montou-o sobre a sua montaria, ou seja, ele deu o próprio cavalo para a pessoa, porque cavalos nessa época, eu já falei para vocês, eram muito caros, né? Então certamente levaram o cavalo dele, o dinheiro, tudo, quebraram ele, deixaram ele lá. Conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 moedas de prata, deu-as ao hospedeiro e lhe disse: toma conta dele, e se gastares alguma coisa a mais, sou eu que te pagarei na minha volta.
Ou seja, ele estava indo a algum determinado lugar e disse, na volta, se aquela pessoa, o doente, gastasse, ele pagaria, tá bom? Qual dos três ateu... Aí Jesus pergunta, ele vai exatamente na ferida. Qual dos três, a teu ver, mostrou-se próximo do homem que caíra nas mãos dos bandidos? O legista é porque ele é da lei, ou seja, sacerdote, tá bom? Uma lei aí, como é que posso dizer? Uma lei de Deus, mandamentos, tá? O legista, aliás, o legista, deixa eu só confirmar aqui, tá, gente? O que Jesus queria dizer com esse legista? Um homem da lei judaica, tá? Um homem da lei judaica, ele é quase um sacerdote da lei judaica, tá? Por isso que ele é chamado de legista. Ele é da lei, tá? Legista. Aí Jesus pergunta, valha-me Deus, 16 minutos. Eu tenho que dar uma pausa aqui, gente.